né, eu sempre começo me apresentando, né? Eu sou a Amanda Barbosa, ou Mandi, né? Como a maioria das pessoas também me conhece. Eu tenho um projeto que é o Mandigrafia, e há uns 3 anos, mais ou menos, eu venho trabalhando com literatura, com foco também, principalmente, nos autores nacionais. Então, eu faço entrevista com os autores para conhecer melhor as histórias, né, que eles escrevem. O contato com a sua obra, eu tive, né, o meu primeiro contato, a gente teve o Clube do Livro, né, que aí a Aham. gente leu o Da Morte Sua, e assim, me pegou ali super rápido aquele livro também, e aí eu fui descobrindo que você tem outras obras também, e aí as meninas, né, entraram em contato comigo também, me apresentaram mais sobre esse universo, que foi através da Lavanda, né, que eu conheci o seu trabalho. Então, falei, cara, acho que super compensa, acho que super rola a gente fazer uma entrevista para entender melhor o Ai, que trabalho do maneiro. Bruno. E é isso, eu quero te agradecer por esse momento aqui agora. Espero que você se sinta super à vontade aqui para responder as perguntas, para trazer outros questionamentos também super aberto, eu gosto muito disso. E é isso, acho que para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse, né, para as pessoas, que você contasse um pouco sobre você, o seu trabalho no geral, tudo que você achar importante. Tá bom. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Aquele clube foi muito interessante. Gostei muito de ter apresentado o Da Morte Sua, que é um livro bastante importante para mim. Então, primeiro, obrigado. Bom, eu sou o Bruno Crispim, eu sou escritor, sou professor de escrita criativa e sou terminei o mestrado na PUC Rio Grande do Sul de escrita criativa há um ano e pouco atrás. Estou querendo fazer o doutorado, tentando encaixar. Só que é lá no Rio Grande do Sul, eu moro no Rio, então é complicado. Mas é uma coisa que valeu muito a pena o mestrado, acho que vai valer também o doutorado. Eu tenho alguns livros, são bem diferentes entre si. Tem o Da Morte Sua, que foi finalista do Prêmio Kindle. Tem o Ascensão, que é um suspense policial, que foi indicado pelo Jabuti agora. Muito feliz com isso. É um livro também que bateu muito na trave, é muito bom ver ele ganhando espaço. E tem o Kaito, que eu acho que talvez seja o mais diferente de todos, né? Todos são diferentes entre si, mas esse é o mais diferente, que é uma fantasia pós-apocalíptica que se passa no Japão e bastante doideira acontecendo ao mesmo tempo. É uma coisa que uma história que permite que eu use toda a criatividade que eu tenho. Então também foi muito prazeroso escrever ela. De uma forma geral, é por aí que eu estou. Muito bom. Inclusive, Kaito tá na minha lista agora de próximos livros. Eu quero conseguir ler até o final do ano aí. Depois você me fala o que achou. Ai, com certeza. Tem resenha depois que eu ler, com certeza. Bom, aí eu queria saber, né, já pegando esse gancho de falando sobre você, por que que você decidiu começar a escrever? E da onde veio isso? Isso veio desde sempre? É uma ótima pergunta. Quando eu olho para trás, eu percebo que sempre estava lá. E eu percebo que eu fazia um esforço muito grande para barrar isso. Questão de escola e tudo mais, quando você, na minha escola e na minha realidade ali, se você abrisse um livro, você estava na frente dos outros, você estava se expondo muito a bullying. Então, era uma coisa que a gente precisava. Por exemplo, tentava, sempre fui muito CDF, mas tentava não mostrar que eu era, e tudo isso acabava mascarando em vários níveis. E aí, quando finalmente eu saí, entrei na faculdade, eu comecei a perceber que eu já estava apaixonado por livros há muito tempo. É uma coisa que eu não conseguia falar para mim mesmo, por história de uma forma geral, e eu percebi que eu já tinha, por exemplo, eu fiz um RPG, que eu criei toda a história do RPG sem pensar que era uma história, e aí, quando estava pronto para ser jogado, eu falei assim, quero mais. Tava criando a narrativa toda, e depois que eu terminei a narrativa, eu não me interessei mais.
Então, no momento que eu entrei na faculdade, eu comecei a perceber, assim, como tirasse uma tampa e eu começasse a perceber é, tudo que eu queria e não estava conseguindo. A partir daí foi uma tentativa constante de aprender, de me qualificar, assim, como escritor, e também ter uma certa coragem, porque a literatura no Brasil é um caminho tortuoso. Então, de uma forma geral, artes são tortuosas em todo lugar. E no Brasil, talvez um pouquinho mais do que alguns países mais desenvolvidos, mas nesse momento que eu entendi, eu comecei a estudar muito roteiro. Enfim, a gente tem muito pouca teoria de uma forma pragmática sobre romance. Aqui, principalmente a América Latina, assim, quando entrega uma teoria sobre romance, ela é muito filosófica, não é uma coisa pragmática como escreva o seu livro. Já a teoria de roteiro americana é o oposto, é só pragmática. Então, até falta profundidade algumas vezes. Mas para quem está começando, eu acho interessante começar do pragmático, e depois você vai avançando uma coisa mais densa. E aí eu comecei a pegar tudo quanto é livro, estudar, testar algumas histórias, comecei a perceber que as histórias começaram a brotar e, e cada vez eu tentava mais, e finalmente, depois de 10 anos de estudo, de tentativas e tudo mais, eu terminei a primeira história. Foi ali que eu percebi assim que eu estava pronto para escrever uma história do jeito que eu queria, assim, eu conseguia levar a narrativa para onde eu quisesse, em vez de ser uma coisa mais arriscada, assim, eu ser levado, eu queria conduzir. Quando eu cheguei nesse momento, foi que eu finalmente concluí meu primeiro livro. E o primeiro livro foi. Foi O Segundo Caçador. Ele Ah, foi, ele foi lançado em 2016. E E aí esse é também, ele é um suspense, mas é tipo um gore, assim, bem violento. É, ele fala muito sobre a própria violência em si, então já é o único, o único livro assim que é de fato violento. O Kaito tem uma violência, mas uma violência mais irônica. muito bom. Foi esse aí. Bom, aí eu também foquei muito nesse bate-papo para a gente falar de Kaito, né? Que tá passando por todo esse processo de agora, assim. E aí eu queria ouvir de você, assim, o que te inspirou a escrever Kaito? Seria interessante também você dar uma introduzida sobre a história para as pessoas conhecerem do que se Aham. trata, né, mais a fundo. Mas da onde veio essa inspiração? Porque eu acho muito interessante quando a gente vê um universo assim e você tem a possibilidade de conversar com o autor para saber de onde ele tirou aquelas ideias, né? Que às vezes parece até uma coisa absurda assim. Então, conta pra gente. Bom, Kaito, Reze por uma Boa Morte. Nele a gente vai acompanhar o Kaito, que é um jovem que acaba de fazer uma besteira no Brasil. Ele é meio, a mãe dele é sul-africana, o pai é japonês, mas ele é brasileiro. E aí, quando ele faz uma besteira, o pai dele manda ele morar com a avó. Assim, obriga ele a ir morar com a avó, ele só fala japonês, fica completamente perdido, reencontra uma prima que não via há algum tempo. A avó já coloca ele para trabalhar direto no minuto seguinte. E aí, nessa loucura de tentar entender aquela cultura nova, tentar entender o que ele vai fazer da vida, se ele vai tentar voltar para o Brasil, vai tentar aprender japonês e ficar lá. Nesse meio tempo, o mundo acaba. Todo mundo que já morreu volta à vida. E as pessoas que morrem, aliás, as pessoas que morrem e voltam, elas voltam com a pele azulada, elas um corpo que é vulnerável, então ela pode ser morto, mas eles voltam, a alma deles é eterna, então é imortal. Então eles voltam em 7 horas. Então, na prática,
ninguém precisa comer, ninguém precisa dormir, você não fica doente, não envelhece e todo mundo é imortal. A única pegadinha seria um paraíso, mas a única pegadinha é que se você matar alguém, você fica mais forte. E aí começa a vir uma luta, uma disputa por poder, porque agora o novo poder é quantas almas de força você tem. E todo mundo começa a se matar. E aí o Kaito, em vez de voltar, já morre nos primeiros 10 minutos de Apocalipse. E para ele voltar, em vez de 7 dias, ele volta 7 meses depois. Então o mundo já está completamente mudado, todo mundo já está acostumado e ele está assim, sem entender o que vai fazer. A ideia por trás disso, assim, foram várias partes, né? A primeira ideia relevante foi um estudo, na verdade um pseudo-estudo que foi feito que contava as pessoas que já passaram pela Terra, e desde Adão e Eva. Então, obviamente, tem bastante poréns, mas aí chegaram ao número de 100 bilhões de pessoas. Desde então, já faz bastante tempo, desde então eu fiquei com esse número na cabeça, assim, como a Terra lidaria com 100 bilhões de pessoas? E aí eu fui, esse foi o grande start. A partir daí eu fui, sempre me interessei muito pelos apocalipses, ao redor por todas as culturas, de todas as mitologias. E aí eu fui, me aprofundei no apocalipse cristão e diz uma coisinha que é bastante interessante. E a gente, na cultura, assim, a gente não atenta. Ele diz que a gente vai, quando as pessoas morrem, elas ficam paradas e elas voltam no dia do apocalipse. Então, esse juntando as duas, eu dei o start de que em algum momento no apocalipse cristão, todo mundo vai voltar. E aí nesse dia que todo mundo voltar, entra o julgamento final. Então, essa foi a parte que construiu o cenário. E aí depois eu fui vendo algumas coisas específicas, por exemplo, que marcaram bastante. Por exemplo, eu estava viajando, estava no metrô lá em Seul, na Coreia do Sul. E é um metrô lotadíssimo. E aí, se você vai no metrô do Rio-São Paulo, na hora do rush, você percebe vamos botar assim, uma falta de elegância de todo mundo que está lá. E ao contrário, uma coisa que me chocou foi que eu estava na hora do rush, não tinha espaço e todo mundo estava fazendo esforço para não atrapalhar o outro. E eu pensei assim, cara, com quantas pessoas essa civilidade acaba? Se a gente colocar, tem um limite que acaba. Com quantas, assim? Se a gente dobrar o número de pessoas, será que as pessoas vão continuar tão educadinhas assim? E aí eu comecei a pensar nesse excesso, como ficaria nessas populações, e aí eu estava perto do Japão e foquei no Japão por adorar a cultura de lá, cultura pop, né? E a questão acho que todo mundo da minha idade foi colocado, exposto a muito Japão. Então, é um lugar que eu tenho bastante apreço. E aí juntei com isso tudo uma ideia de um Gol, que é como se fosse o zumbi do Japão. E, ao contrário daqui, que é uma entidade própria, lá faz parte de um tipo de demônio. E a ideia de demônio é completamente diferente daqui. Não tem um viés tão religioso, é mais como se fosse um tipo de espírito da natureza, assim, alguma coisa que é uma entidade. E aí ele devora a carne, ele vai, meio insaciável, que até se popularizou a ideia do Gol com um mangá que é o Tokyo Ghoul, que é bem interessante. E aí eu falei assim, agora eu tenho um arcabouço e vou começar a pensar na história da personagem. Então, foi daí que foi surgindo. Aí foi pegando uma adaptação ali, outra ali,
para fazer funcionar, para ficar dinâmico. Então, toda a ideia as pessoas ficarem mais fortes, foi muito de criar uma dinâmica onde você colocasse uma personagem e naturalmente ela ia ser puxada para tudo quanto é lado. Então, foi mais ou menos daí que veio tudo. Não, é bem legal, porque as reflexões do próprio cotidiano, né, trouxeram para ficção, né? Isso é É. muito legal. Nossa, de verdade. Agora sim, que mais vontade ainda de ler. Até o fim do ano vai. Eu... Bom, pode falar. Você ia falar alguma Não, coisa? fale, fale, fale. Ah, bom, você já conseguiu abraçar bastante do que eu estava planejando aqui, do que a gente estava conversando, então você já trouxe bastante nessa questão da história. Em relação aos seus, né, outros trabalhos, assim, a ordem que você publicou eles. Ah, aliás, o Kaito, antes de você responder essa próxima pergunta, quanto tempo você levou para escrever? Mais ou menos. Eu escrevi ele na pandemia. É, e aí, deixa eu ver, mais ou menos uns 8 meses de trabalho intenso ali. Eu escrevo, eu gosto de tirar um mês para escrever a primeira versão. E aí eu fiquei nesse mês, assim, não faço mais nada, comer, dormir, escrever, e fica uma jornada bem pesada, às vezes, de umas 10 a umas 16 horas por dia, todo dia, e cansa muito escrever. Às vezes você termina uma sessão tão cansado que você fala assim, cara, parece que eu corri, mas você foi a cabeça assim, usa toda a sua energia. E aí essa primeira versão toma um mês, e aí eu dou uma pausa, volto, escrevo, escrevo, escrevo. Foram umas 10 escritas, onde eu escrevi o texto inteiro. E aí, mais ou menos uns 8 meses, eu estava com ele pronto, é, e ele foi lançado primeiro em e-book. Foi lançado de forma independente, e aí depois foi para uma editora menor, a editora Ronin, e agora finalmente já tá vindo numa editora grande, né? Com acesso a livrarias. Muito bom, muito bom. Bom, e aí, em relação aos seus outros trabalhos também, né? É, fala um pouco da ordem desses que você lançou esses trabalhos, a importância e a relevância que esses trabalhos têm na sua vida, porque eu acredito muito que o artista, quando ele faz alguma coisa, ele, ele aprende alguma coisa com o que ele está fazendo também, né? Além de ele querer Uhum. passar uma mensagem. Então, como é que é isso para você, assim? Tá, o primeiro livro foi o Segundo Caçador, e ele ganhou o prêmio UFES de Literatura e foi publicado pela EDUFES, que é da Universidade do Espírito Santo. Ele foi, assim, disparado o que mais eu aprendi por ser o primeiro, né? Eu tinha vários testes eu já tinha feito, já tinha escrito bastante coisa, mas eu acho que o maior aprendizado, dois grandes aprendizados. Primeiro é que eu sou capaz de escrever um livro. E o primeiro livro do escritor, ele é um julgamento sobre si mesmo, sobre sua própria capacidade. E aí, quando eu terminei, eu falei assim, pronto, consigo. Então, eu posso escrever outros também. E a outra coisa que foi muito interessante foi o poder da escrita. Então, eu terminei a primeira versão e falei assim, estou com o livro pronto, agora é só mandar para publicar. E aí eu deixei um tempinho, uns 15 dias assim, sem afastado, sem trabalhar ele. Comecei a pesquisar o mercado editorial para entender caminhos. E aí, quando eu cheguei, voltei nele, eu falei assim, meu Deus do céu, tá muito ruim. E eu falei assim, cara, não é possível. Eu falei, tá realmente muito ruim. E eu fiquei assustado. E aí eu estudei ele, fiz um relatório e coloquei assim, tipo, o personagem não tá complexo, o enredo tá tudo furado, preciso revisar a forma como eu escrevo. Na verdade, destruí tudo. E todo o aspecto do livro tinha muita falha. E aí eu descobri, fui pesquisar, por exemplo, qual o tamanho de um livro,
E aí, os americanos têm bastante dados sobre isso, eles gostam de usar esses dados, é uma coisa que no Brasil não importa muito o tamanho, lá, como tem uma indústria por trás, uma parte comercial muito forte, eles analisam o livro que é ideal para vender. Então, esse era um livro bem comercial, então eu falei assim, vou dar uma olhada. Eles falam sobre 80 mil palavras num romance padrão, então umas 300, 350 páginas. E aí, o meu livro tinha 40. E eu falei assim, deve ser isso. Tá faltando é, textura no meio. Tá faltando palavra para deixar tudo mais interessante. E eu comecei uma reescrita. Foi a segunda e a terceira versão. Eu fiz é, muito rápido em sequência. E a partir da quarta versão, eu comecei a ver uma qualidade de fato na obra. Eu falei assim, nossa, que diferença que fez eu reescrever. A partir daí, eu sou o grande advogado da reescrita. Esse foi o primeiro, eu terminei ele e falei assim, bom, agora eu vou escrever outro, que foi um livro que eu terminei, já tinha estudado ele várias vezes, usado várias técnicas para estudar ele. Falei assim, vou terminar, vai ser, agora que eu já sei que eu consigo escrever, vai ser moleza. E eu terminei ele e falei assim, nossa, esse aqui não tá bom. E aí foi um segundo aprendizado, que cada livro ele vai exigir uma coisa de você, e é bom que exija. Quer dizer que você está indo para frente. Se ele não exige nada, é porque você está replicando alguma coisa. E aí, como é uma carreira muito longa, faz muito sentido você buscar uma jornada de aprendizado máximo. Então, todas as oportunidades que você tiver de aprender vão se pagar porque vão mudar, vão render muitos frutos ao longo do tempo. Esse livro, inclusive, eu quero reescrever agora, vou começar a reescrever. E finalmente, depois de 10 anos, eu entendi uma coisa que faltava no livro. Entendi que o livro fala sobre uma pessoa que perdeu uma perna, mas não é sobre a perna dele, é sobre a autoestima dele. Então, nesse momento que eu entendi, faz pouquíssimo tempo que eu entendi isso, mudou a história na minha cabeça e eu entendi para onde eu tenho que seguir. Às vezes o livro exige alguma coisa que a gente não tem ainda. E esse foi um deles. Eu poderia ficar pronto, mas não ia ficar com a qualidade que eu queria. O segundo que eu concluí foi o Ascensão, que ele foi já comecei a buscar um trabalho maior de estilo, de forma, e foi um trabalho assim bem interessante. Pô, eu adoro esse livro. Tem algumas pessoas, por exemplo, minha esposa, algumas pessoas próximas assim, que esse é o livro favorito o meu livro favorito delas. E aí ele me exigiu uma capacidade de ouvir muito o ritmo da história. E aí foi a partir daí que os capítulos curtos começaram a aparecer. E aí, hoje eu vendo, percebo que quando o enredo toma conta da história, os capítulos costumam ser maiores, como Kaito e o Segundo Caçador. Quando existe um equilíbrio maior entre forma e, e enredo, aí os capítulos tendem a ser menores. E obviamente não vai ser verdade absoluta, mas eu comecei a entender um pouco da consequência da extensão de frases, capítulos, no ritmo narrativo de forma geral. Depois eu escrevi Kaito, que foi o livro que mais prazeroso que eu escrevi. De uma forma geral, é bem agoniante escrever. E esse foi tipo foi férias, assim. Adorei escrever Kaito, um grande prazer. Consegui colocar um monte de coisa que eu queria colocar há muito tempo em uma história, mas não cabia. Por exemplo,
efeito especial ilimitado. Então, é um livro que nunca vai ser adaptado para cinema, é impossível. É impossível porque vai ter um orçamento absurdo. Então, eu aproveitei, coloquei tudo, um teste de tudo lá, muito efeito especial. Eu acho que é um livro que foi bastante divertido, e aí, bem tragicômico, né? E aí eu consegui também desenvolver essa veia da ironia, e eu acho que ficou bastante interessante. E o último livro que eu escrevi foi o da Morte Sua, que foi uma experimentação à parte. Eu terminei a primeira versão e depois de várias primeiras versões, eu tenho muitas outras primeiras versões que eu ainda não escrevia, continuei. Por algum motivo, eu senti que não era para escrever aquele livro. E aí eu olhei para a primeira versão, me assustei. Eu achei que isso não ia acontecer mais, de ter uma história que não emocionava. E era uma história que tinha uma carga emocional muito grande. Então, se ele não estava emocionando, então tinha um problema muito grande. E aí eu fiz uma experimentação com ele de percebi que se eu não fizesse nada muito extremo, eu não ia conseguir entregar a emoção para ele. Então, eu saí de casa por uma semana, fiquei num lugar assim bem opressivo e fiz um voto de silêncio para aumentar essa sensação de opressão e reescrevi a história em 7 dias e ainda tem uma carga de trabalho tão grande, também opressiva. Foram praticamente eu comia, dormia, escrevia, mas num nível assim era de 14 a 18 horas de escrita por dia. Então, é uma coisa que machuca o corpo. Então, a coluna, destrói a coluna e tudo mais. Mas foi uma experiência, assim, muito interessante para dar qualidade pro texto, né? E esse é um livro que fala sobre dor, sobre luto, sobre o desespero. E esse teste, assim, foi uma coisa também sobre esse desespero também. Aí eu fiquei feliz de entregar essa uma qualidade nesse sentido de emocionar de fato, né? E eu acho que até hoje não tem um leitor que saiu impune do livro, né? Ele exigiu de mim, mas eu queria que entregasse ao leitor essa exigência também. E aí essa jornada de aprendizado foi muito de perceber o que, que o livro ter mais sensibilidade para entender o que, que o livro precisa. E eu pretendo não esquecer disso, assim, a gente precisa assim planejar, precisa ser pragmático muitas vezes, mas a gente pode deixar ficar surdo para o que as personagens e o enredo, a forma, o livro uma forma geral precisa. Com certeza, com certeza. E chega, né? Porque quando eu terminei também a leitura, fiquei num tempo, né, repensando aquilo, e cada capítulo também, quando eu finalizava, né, tipo, você. É aquilo que eu sempre falo. Eu falo isso pra todo mundo quando eu falo do livro, né? Me sentia a própria personagem que tinha ido, assim, né? Pela forma que vai nessa. Que cavoca essa profundidade mesmo, né? Então, isso chega de verdade. Eu acredito que para cada pessoa sempre vai ser de uma forma diferente, né? Acho que tem muito a ver com a fase que a pessoa está vivendo na vida dela, ou que ela já viveu, né? Pode ter alguma relação também, né, com a própria história de alguma forma. Então, realmente, isso chega assim. Eu sempre gosto de falar para os autores as sensações que eu tenho quando eu leio os livros dele, porque isso também é um feedback e é aquilo que você falou. Você teve todo esse trabalho para escrever, então por que não dar um retorno, né? Por que não falar sobre como aquilo afetou a gente também de alguma forma? Que bom.
Bom, a gente já está quase indo para os finais aqui já. Você já trouxe bastante coisa, bastante conteúdo assim do que a gente conversou. E queria saber dos seus planos futuros. Você deu uma breve pincelada aí, mais ou menos, assim, mas o que que você pode contar aí dos seus planos futuros em relação à escrita? Bom, em primeira mão aí para cá, o da Morte Sua, ele foi. Acabei de assinar o contrato com a Faris Silva, que é uma editora sensacional, e ele vai ser publicado ano que vem. A gente está tentando, inclusive, manter a capa, que é uma capa que eu gostei bastante. Então, ano que vem tem esse lançamento, que é muito importante. Bom, já está com a editora, então ela está analisando já uma novela, um spin-off de Kaito. Essa spin-off que passa no Brasil com outros personagens que depois se encontram. Isso, os dois textos já tá na editora já. Eu estou escrevendo o Kaito 2. Eu estou ainda com uma dificuldade. Eu nunca consegui escrever uma sequência. E eu percebo que o me repetir, no sentido de entrar de novo numa história, é uma coisa problemática para mim. Então, eu estou me esforçando muito para escrever o da Morte Sua, desculpa, de escrever o Kaito 2, e também tô escrevendo, já estava sondando essa história de 10 anos atrás, é, querendo entender. Finalmente caiu a ficha, assim. E eu tô desesperado para escrever ela. Já tem 90 mil palavras escritas, então já está para 400 páginas, assim. E aí eu vou rever, provavelmente vai cair bastante. Minha expectativa é que fique mais ou menos o tamanho da Morte Sua. Não sei como é que vai ser ainda, mas eu tô desesperado para escrever essa história. Então, estou escrevendo, quero escrever Kaito 2 um pouco, e aí escrevo essa, que ainda não sei o título ainda. É, e aí vou vendo. E paralelo a isso ainda, como se não fosse demais, eu estou pensando em entrar no doutorado. Então, estou fazendo o processo seletivo, e aí é um doutorado que é em outro estado. Então, tem que caber tudo isso dentro do ano. Eu tenho filhas e não é tão simples, mas é isso que tá na minha agenda, assim, que eu estou tentando entender como é que eu vou fazer. Acho que tudo é fundamental, então eu não sei exatamente no que focar. O doutorado é muito importante para garantir que eu vá continuar evoluindo. Mestrado teve um impacto enorme. Doutorado vai ter mais ainda, mais tempo lá, né? Os livros eu também preciso escrever e tudo mais. Eu quero manter uma publicação de pelo menos um livro por ano, então tem que continuar escrevendo. Para mim, é uma meta bastante puxada. E também os dois lançamentos, né? E aí, no momento que começar o lançamento, é o momento de dar uma pausa em tudo e, e só lançar o livro, né? Para chegar no máximo de pessoas possível. Então, são esses os planos. Muitos planos, né? É. Assim que é bom. Bom, e se as pessoas quiserem conhecer mais sobre o seu trabalho, quiserem entrar em contato com você, quais os caminhos? Então, eu tenho um site, brunocrispim.com.br, e também no Instagram, brcrispim, e o TikTok, Bruno Crispim. Então, eu tô mais no Instagram, mas no tanto site já tem um resumo das coisas todas, e no TikTok tô começando por lá agora, sondando assim o caminho, mas no Instagram tô sempre por ali. Maravilha. E tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar que a gente não conversou aqui agora? Olha, pensando aqui, não, agradecer mais uma vez. Muito bom conversar contigo. É muito bom ter essa oportunidade de falar dos livros assim.
é até de fazer, ao falar, a gente refletir, né? Do que, do que passou. Então é muito interessante. Então, só agradecer mesmo. Muito obrigado. Espero que você goste de Kaito, é bem diferente. E convidar também todo mundo que estiver assistindo, ouvindo, a, a ler Kaito e da morte sua que tem logo aí. Ah, então é isso. Agradeço muito essa troca. Foi muito bom falar com você. Sempre falo que eu aprendo muito com os autores também quando eu estou entrevistando. Tem insights aqui, ideias. Então é sempre uma troca, né? Uma coisa muito positiva, assim. E é isso. Agradeço demais. A entrevista provavelmente sai aí na próxima semana. Eu vou mandando o link para vocês tudo certinho. Sai no Spotify e no YouTube também. E é isso. A gente vai se comunicando. Show de bola. Muito obrigado.